Não ouça o conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olá a todos e que Deus abençoe você e toda a sua família de uma maneira especial. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Wagner Souza e você está no canal PR Wagner Souza. Seja muito bem-vindo, eu agradeço pelos mais de 800 inscritos nesse canal. Há um tempo atrás tínhamos 100, 200, já estamos se aproximando de 1000 inscritos, graças a cada um de vocês que tem ali cooperado, ajudado, se inscrito no canal, compartilha com seus amigos, né? Você tem compartilhado, você tem nos ajudado e que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e vamos continuar nessa missão, não vamos parar porque Deus tem coisas maravilhosas para nós. O povo que conhece a Deus é um povo forte e que fará proezas. E o objetivo desse canal é justamente isso, é passar, é transmitir o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus para que você e toda a sua casa seja iluminado pela palavra de Deus, ou seja, por Jesus, nasçam de novo, se convertam e passem a viver na plenitude do Evangelho em nome de Jesus. Amém? Deus colocou uma mensagem muito poderosa no meu coração e eu quero compartilhar este pão com vocês hoje. A palavra de hoje é um pouquinho diferente, uma palavra muito forte, muito especial, mas um pouquinho diferente porque hoje eu vou ler um pouco o texto, porque se eu ler versículos isolados ali, você não vai conseguir compreender direito. Então eu vou ler aqui a introdução, depois eu vou entrar no texto, tá bom? Então vamos lá. A nossa introdução está no Salmo número 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vou ler novamente. Versículo 1. Bem-aventurado, bem-sucedido o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, dos zombadores. Antes o homem e a mulher de Deus, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Então, presta atenção nisso, é uma palavra poderosa. Você quer ser um homem bem-sucedido, ou uma mulher bem-sucedida nas coisas de Deus, de verdade mesmo, de coração? Então não ouça o conselho dos ímpios. Vamos aqui, você vai entender isso agora. Segundo Crônicas, capítulo 10, a partir do versículo 1, nós vamos ler um texto aqui que vai falar sobre a revolta das 10 tribos de Israel. Nós vamos ler um texto que diz respeito ao neto de Davi e ao filho do rei Salomão. E aí, vamos ler e você vai entender junto comigo aqui. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram, e veio, pois Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão dizendo: Teu pai, no caso Salomão, fez duro o nosso jugo, alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto,
e servitiemos. E ele lhe disse: daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciões que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhai vós que se responda a este povo? Então aqui ele começa a pedir conselho, e ele fala com os anciões, que eram as pessoas mais velhas, que já serviam o pai dele, homens de Deus, né? E aí ele pede conselhos. E aí vem o versículo 7. E eles lhe falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhe falares boas palavras, todos os dias serão seus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe deram, e teve conselho com os jovens, que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? Então, o Roboão, o filho de Salomão, ele pega os conselhos ali com os anciões, homens de Deus, pessoas já experientes, provado, e ele meio que ele menospreza, ele despreza ali. Deixa eu pegar o conselho aqui com os jovens, com os meus amigos. Versículo 10. E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo, que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás. O conselho, né, dos jovens: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: tornai a mim ao 3º dia. E o rei lhe respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciões e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aias, o Silonita, e Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhes dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi pelas suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinarão Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos. Porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugir de Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Irmãos, presta atenção. O Roboão, ele poderia ter tido muito sucesso no seu reinado. Se ele, o que nós lemos lá agora na introdução? O Salmo número 1, versículo 1. Não ouça o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mais uma vez eu repito,
Não ouça o conselho de pessoas que não são de Deus. Não ouça o conselho dos ímpios. Grava isso nas tábuas do seu coração. Quando ele foi buscar conselho com os anciões aconselhou ele da maneira certa. Falou: aí o povo vai ter prazer em te servir, nós vamos ser teu servo, vai dar tudo certo. E aí ele desprezou o conselho dos homens de Deus para buscar o conselho com os jovens ao qual ele tinha crescido, mas jovens loucos, jovens que não serviam a Deus, jovens ímpios, pessoas que estavam pouco se lixando para que o povo, o cargo pesado, o jugo pesado que aquele povo já estava carregando, são pessoas que só pensam em si próprio. E aí o que acontece? Há uma divisão das tribos. Roboão ficou com Judá e Benja, essas duas tribos que depois ficou chamada tribo de Judá. E o Jeroboão ficou com as outras 10 tribos, quer dizer, houve uma divisão. E olha a diferença, ele ficou com 2 e Jeroboão ficou com 10. E aí, quando ele manda lá o Adorão para cobrar imposto, o povo estava tão revoltado que matou o cara, apedrejou ele até ele morrer, apedrejou ele até a morte. E aí no versículo 19 diz: e assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Presta atenção, irmãos, em quem você ouve. Você tem que ouvir a Deus, você tem que ouvir Jesus, a sua palavra, você tem que ouvir o Espírito Santo, você tem que ouvir homens de Deus que já comprovaram que são homens de Deus, que já deram muitos frutos, são homens de caráter íntegro, que dão bom testemunho. Mas não ouça os ímpios, não. Os ímpios só nos trazem conselhos loucos, malignos. O reinado de Roboão acabou. O reinado de Roboão acabou. No capítulo 12, no versículo 14, aqui de 2 Crônicas, vai dizer assim: e fez o que era mal. E fez, parte A, e Roboão fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar o Senhor. Os anciões vieram, deram o conselho certo, mas ele preferiu o conselho errado dos seus jovens amigos, entre aspas. Não ouça o conselho dos ímpios. Salmo 1, versículo 2. Mas tenha grande prazer na palavra do Senhor, na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Tchau, até o próximo vídeo.